Se for para o Senhor, que seja mais forte. Aleluia, aleluia. Ainda nesse espírito, querido. Nós acabamos de cantar que existe um rei, um único rei. E nesse momento, como igreja, eu queria te convidar. Nós vamos levantar um clamor nesse momento pelo Equador. Nós vamos levantar um clamor nesse momento como igreja pela Palestina, por Israel. Nós vamos levantar um clamor nesse momento como igreja pela Rússia e pela Ucrânia. A nossa missão como igreja é levar a paz, é orar por esses lugares. Nesse momento o Equador enfrenta uma guerra bem parecido com o que nós enfrentamos aqui, mas somente no Rio de Janeiro e alguns outros estados do norte. E muitas das vezes isso acontece porque nós não temos homens e mulheres de Deus que se levantam, mulheres que se levantam como Débora, como está descrito lá no livro de Juízes. Que nós possamos orar por essas nações e que nós possamos declarar a presença do Senhor. Só a presença do Senhor, assim como Paulo falou, somente o amor pode transformar os corações. Mas não é qualquer amor, é um amor de cruz, é um amor de Jesus. É um amor de sangue, o sangue que lava, que purifica, que salva, que cura. Espírito Santo, Espírito Santo, que você possa levantar um clamor aí no seu lugar. Senhor Deus, Tu que és Pai, Tu que és dono, Criador dos céus e da terra, Tu que és soberano, nós pedimos, Senhor, que a Tua mão alcance esses lugares. Nós te pedimos que a Tua mão alcance agora cada mãe que chora porque perdeu o seu filho. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua mão alcance cada esposa que perdeu o seu esposo, cada filho que ficou sem pai, Senhor. Que o Teu Espírito Consolador se faça presente nesses lugares. Que o Senhor possa levantar homens e mulheres segundo o Teu coração, Deus, para fazer a diferença nessa nação. Que o Senhor possa levantar Déboras, assim como o Senhor levantou um dia como mãe de Israel. Que o Senhor possa levantar nesse momento, Senhor, no Equador, na Ucrânia, na Rússia, na Palestina, em Israel. Tu és um Deus de paz, Tu és um Deus de amor, e nós cremos naquilo que o Senhor pode fazer. E como igreja, Senhor, nós nos colocamos à disposição, nós nos colocamos à disposição do Teu chamado. Como igreja, o Teu Espírito que nos toca, nós clamamos, Deus, que seja um novo tempo sobre esses lugares. Que seja um novo tempo sobre esses lugares, pelo poder do nome de Jesus. E que se faça a Tua vontade, que é soberana. Que você possa dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Chega. A presença de Deus é muito forte nesse lugar, queridos. Que você possa se assentar.
Pastor Bruno e Pastor Andréia, eles não estão presentes hoje porque eles tiveram que celebrar um casamento. Então me foi dada a missão de estar ministrando na minha casa, um lugar que eu amo, um lugar que faz parte da minha história como ministro. E eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês, sou muito grato a Deus por essa casa. E para a glória do Senhor, subo nesse altar hoje com muito temor. Hoje eu me sinto muito honrado por Deus, porque hoje é a primeira vez que eu subo para ministrar depois do meu ordenamento pastoral. E eu sou muito grato a Deus que esteja sendo aqui, porque até então seria em Buenos Aires, na Argentina. Mas eu sou muito grato a Deus que seja na minha casa, com os meus irmãos, com pessoas que eu amo, que Deus nos deu para que a gente possa cuidar, treinar e enviar. Amém? Que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 10. Lucas, capítulo 2, versículo 10. Amém? Todos encontraram? Não, fala amém com força, gente. Vocês encontraram aqui no telão, né? Entendi. Amém? Antes da gente começar, eu queria que a igreja desse uma salva de palmas aos nossos voluntários, à banda, ao pessoal da mídia, aos diáconos. Amém? A igreja só acontece por causa dos voluntários. Que nós possamos criar essa cultura de entender que os voluntários, eles são preciosos para a casa de Deus, amém? Então, quando você vê alguém servindo, ali como o Tiago ali está servindo água, os meninos da banda, os ministros, os diáconos, que você possa dar um abraço caloroso, que você possa agradecer. Eles fazem isso com muito carinho, com muita dedicação, amém? E que você que ainda não é um voluntário, que você possa se tornar também um voluntário. O reino, ele precisa de você e ele acontece por causa dos voluntários, amém? Lucas capítulo 2, versículo 10 diz: Todavia o anjo lhes revelou: Não temais, eis que vos trago boas notícias de grande alegria, e que são para todas as pessoas. Versículo 11. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Que você possa repetir o versículo 11 comigo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Fala mais forte essa última, o Senhor. Queridos, nós conhecemos Jesus como nosso Salvador e Senhor, amém? O nosso Salvador é aquele que nos redimiu do pecado, é aquele que nos salvou, é aquele que nos entregou a graça, a perfeita e maravilhosa graça, que nos deu uma nova vida, que nos libertou do cativeiro, do pecado, que nos fez livres. E aqui quando o anjo anuncia, ali próximo de onde Jesus nasceu, a esses pastores que Jesus tinha nascido, que o Messias tinha nascido, ele não só disse que nasceu o Salvador, mas ele disse que nasceu o Senhor. O que significa Senhor? O Jesus como Salvador, ele é maravilhoso.
Ele é perfeito, Ele é bom. Como é bom ouvir sobre o Salvador, como é bom sentir, como é bom ouvir falar daquilo que o Salvador fez. Só que o Senhor, Ele nos dá um novo significado. O termo Senhor, na antiguidade, era um título de cortesia para os superiores sociais, mas o seu significado raiz era governante. Os reis em todos os lugares eram denominados Senhor e frequentemente considerados seres divinos, de modo que a palavra adquiria um significado religioso. E aí nasceu o Senhor, aquele que é conhecido como Rei dos Reis. Eu tenho um certo problema com algo que nós chamamos de hipergraça. Porque a hipergraça, ela nos apresenta Jesus apenas como Salvador e não como Senhor. A hipergraça nos apresenta Jesus como se Jesus fosse, como se a graça fosse uma bela cobertura de brigadeiro para camuflar os nossos pecados. E nos apresenta apenas esse Salvador. Só que quando nós vamos para Jesus, o Senhor, nós começamos a compreender que se Ele é Senhor, nós somos servos. Em algumas traduções da Bíblia, ela nos traz o termo servo, em outras ela nos traz o termo escravo. Só que na antiga Grécia, doulos significa escravo e servo. Não há distinção dessas duas palavras. Até mais à frente na história que nós conseguimos distinguir o servo do escravo. Mas até então nós somos escravos de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 22, diz, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. E a pergunta que eu trago nessa noite para que nós possamos refletir é: quem tem sido o Senhor do seu coração? Quem tem sido o seu Senhor? Para alguns, os problemas têm sido o seu Senhor. Para outros, a sua esposa. Para outros, o seu namorado. Para outros, a sua empresa. Para outros, o dinheiro. Quem tem sido o Senhor da sua vida? Quem tem sido o Senhor do seu coração? Eu não tenho dúvidas que nós estamos caminhando para o fim, que nós estamos vivendo os últimos dias. Só que a Bíblia também nos alerta que ainda quando pensares que é o fim, ainda não é o fim, é só o começo. E quem nós temos colocado no trono do nosso coração nos últimos dias? Quem que tem ocupado um espaço que deveria ser somente de Cristo na tua vida? Quem tem ocupado esse espaço que deveria ser somente de Cristo como governante nas nossas vidas? Porque nós somos filhos, mas nós também somos servos. Nós não somos somente filhos. Nós somos filhos que sentamos à mesa com o Pai, mas também como servos, e onde esse rei compartilha dos planos dele conosco. Quantos estavam aqui no culto da virada?
no musical da virada de ano. Foi bênção, né? Foi lindo. E a Vanessa falou algo, que foi quando eu comecei a pensar nessa palavra e a montar essa palavra, onde ela disse: eu perdi o controle. Só que quando eu perdi o controle, foi que eu percebi que Ele pegou o controle da minha vida. Que Ele tomou o controle da minha vida. Quem está no controle da sua vida? É você que está no controle da sua vida? Ou é Jesus? Quem tem estado no controle da sua vida? Será que as suas vontades têm predominado sobre a vontade do Senhor? Ou será que a vontade do Senhor tem predominado sobre a sua vida? Muitas das vezes nós passamos por lutas que nós não deveríamos passar. Nós entramos em parafuso porque nós começamos a indagar a Deus: qual é a sua vontade para a minha vida? O que eu devo fazer? O que eu devo fazer na igreja? O que eu devo fazer com a minha família? Nós começamos a perguntar para Deus coisas que já foram respondidas em sua palavra. Nós começamos a perguntar para Deus coisas que estão claras aqui, que fala sobre obediência, que fala sobre servir a Cristo, que nos traz o entendimento que pela renovação da nossa mente nós vamos viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. E a reflexão que eu trago hoje no segundo culto do ano é: que vontade nós queremos viver nesse ano de 2024? A quem nós queremos servir nesse ano de 2024? Aos nossos desejos? Ou à vontade soberana do Cristo? Nós que estamos aqui, principalmente líderes, diáconos, voluntários, muitas das vezes nós nos perdemos na caminhada porque nós começamos a considerar Cristo somente como Salvador e não como nosso Senhor. E aí nós deixamos de obedecer e perdemos a sensibilidade e o senso da nossa total dependência no Cristo. Viver sobre a total dependência do Cristo é difícil, porque Jesus também falou que seria difícil. Jesus falou aos discípulos: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser rejeitados, as pessoas não vão aceitar vocês. Jesus falou isso. E Jesus disse mais: se eu que sou rei, sou perseguido, imagina vocês que são servos. Imagina nós. Tem algumas pessoas que eu atendo aqui e que às vezes a gente compartilha sobre isso. E uma dessas pessoas é o Gross. É fácil viver na total dependência de Deus? É fácil, Vanessa, viver na total dependência de Deus? É fácil você estar aqui hoje e viver numa total dependência, confiando que amanhã o Senhor cuidará? Porque nós não vemos, nós sentimos. Em algumas raras exceções, ouvem, escutam. O maior desafio da vida do crente, do cristão, é viver quando Deus está em silêncio. Durante anos na minha vida, eu vivi esse silêncio de Deus. O céu estava de bronze. E é difícil confiar quando você não vê nada. Só que a palavra dele, ainda que nós não vejamos, ela nos garante que ele está conosco. Ela nos garante que ele está conosco até a volta dele.
Ele disse: eu deixo o Espírito Santo para que vocês tenham a certeza de que eu estou com vocês. E aí, acho que foi, não sei, não lembro se foi a penúltima vez ou a última vez que eu preguei aqui, eu falei sobre obediência. Você já viu algum servo ou algum escravo não ser obediente ao seu senhor? Eu nunca vi. Todo escravo, todo servo, a característica do servo é ser obediente ao seu senhor. Nós só teremos resultados 100% satisfatórios em nossas vidas quando nós entendermos que Ele é o Senhor das nossas vidas, que não é as nossas vontades, que não é os nossos desejos, que não é o que eu quero, mas sim o que Ele quer. E você me pergunta: mas pastor, o que Ele quer? Ele quer o seu coração. Ele quer você por completo. E aí você deve estar pensando: mas por completo para eu servir na obra? Não. Também, mas não é sobre isso. É sobre o que está dentro de você. É sobre o que você vive no seu dia a dia. É sobre o pai que você é, o filho que você é, o esposo que você é, o namorado que você é. Até quando nós vamos entregar qualquer coisa ou pouca coisa para o nosso Senhor? Até quando? Até quando nós vamos entregar para o Senhor a sobra? A sobra do nosso tempo? A sobra das nossas ofertas? A sobra da nossa vida? Porque se somos servos, o que tem que ser do Senhor é o nosso coração, e Ele sempre vai vir em primeiro lugar, sempre. É muito lindo quando nós dizemos: eis-me aqui, Senhor, que se faça a sua vontade. Mas se pergunta agora, assim como eu me perguntei: que se faça a sua vontade ou aos desejos do meu coração, ou as minhas vontades? Existe um livro que se chama O Deus Destruidor de Sonhos. O Deus destruidor de sonhos é quando Ele passa a sonhar em nós e Ele destrói os nossos sonhos. Nós temos um exemplo claro dentro da Real Amor: a vida do pastor Bruno, a história profissional dele. O Deus destruidor de sonhos. Quando eu digo: eis-me aqui, faça-se a sua vontade, eu estou dizendo: Senhor, sonha em mim. Sonha em mim. Deixa Deus sonhar em você. Deixa Deus sonhar em você. Obedecer dói. Servir às vezes cansa. Viver sob a vontade de Deus nos molda todos os dias, e esse moldar nos dói. Esse moldar nos tritura. Se fosse numa igreja bem peteca, eu ia falar: ó.
esse moldar nos tritura. Em Lucas, coloca por favor, Lucas capítulo 6, versículo 46. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu sua casa sobre a terra, sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Por que dizemos Senhor, Senhor, Rei, Rei, governante, governante? Ó tu que estás assentado no trono, que és o nosso Rei, e nós não obedecemos aquilo que Ele está pedindo para que façamos. Existe uma incoerência muito grande, e aí, nós já não podemos mais ser chamados de servos. Mas entenda também que quando nós somos servos e nós estamos sentados à mesa e nós criamos um relacionamento com Jesus, Ele diz, eu já não os chamo mais de servos, mas sim de amigos. Será que nós já estamos nesse nível de sermos chamados amigos de Deus? Será que nós já estamos nesse nível de sermos chamados servos de Deus? Te assusta quando a Bíblia fala que nós somos escravos de Cristo? Você tem noção da responsabilidade que é isso? A filosofia diz que nós nos tornamos escravos daquilo que nos liberta. É como se você tivesse uma dívida e alguém paga a sua dívida e você fica naquele sentimento de eu devo um favor a essa pessoa porque ela pagou a minha dívida. E nós ficamos nos sentindo devedor daquela pessoa. Nós nos tornamos escravos daquele que nos libertou, Jesus. E aí agora eu quero te trazer uma reflexão. Você sabe aquele amigo que só te procura para pedir alguma coisa? Quando você vê lá no WhatsApp a notificação, você fala, vixe. Passa tempos e tempos sem te mandar uma mensagem, sem te perguntar como você está. Mas quando precisa de algo, essa pessoa te manda a mensagem. É chato, não é? Muitas das vezes nós tratamos Deus assim. Nós só oramos e buscamos a Deus e procuramos a Deus quando o calo aperta, quando as coisas ficam difíceis. Aí nós vamos lá em Deus, Senhor, me ajuda. Porque a nossa cultura, ela é assim. A nossa cultura cristã, nos últimos anos, ela tem se tornado assim. Nós procuramos a Deus quando nós precisamos, mas nós não procuramos a Deus para nos relacionarmos com Ele como amigo. O ouvir vem antes do pedir. E nós temos escutado a voz de Deus quando nós vamos orar antes de pedir. Eu não estou dizendo aqui que você não deve pedir, você tem, Ele é seu Pai, Ele é Deus. Só que a nossa prioridade não é pedir, mas é viver um relacionamento de amigos com Cristo.
a ponto de sermos chamados amigos de Cristo. E quando nós somos chamados amigos de Cristo, já somos filhos, já somos servos do Deus vivo, amigos de Cristo, aí nós nos tornamos pequenos cristos. O ser pequeno Cristo eu quero te dizer algo, acho que o pastor Bruno falou isso também na semana passada, Jesus não é cristão. Jesus não é evangélico. Jesus não é protestante. Quando digo pequeno Cristo, é que nós imitamos o Cristo. O termo cristão vem depois de Jesus. O pequeno Cristo é imitar a Cristo em sua totalidade, e não só naquilo que nos convém. É perdoar o imperdoável. Quantas estavam aqui na reunião de mulheres ontem? No culto de mulheres? Foi bênção, não foi? Aquilo que aconteceu ontem, eu deixo o meu passado, eu perdoo. E agora Cristo, daqui para frente, tem o controle das minhas emoções. E quando Cristo tem o controle das minhas emoções, eu começo a entender muitas coisas. Eu começo a entender que tudo que acontece na minha vida e tudo que acontece ao meu redor está sendo movido por Cristo. É a mão de Cristo que está movimentando, até mesmo a doença, até mesmo a escassez, até mesmo os dias mais difíceis da minha vida, eu sei que Ele está comigo. Eu confio nisso, porque foi isso que Ele falou para os seus discípulos. Foi isso que Ele falou para os discípulos, quando Ele vai a um determinado lugar, e ali tinha uma multidão, que foram lá para ouvir Jesus, para serem curados, e Jesus então olha para os 12 discípulos e começa a falar. Que está relatado em Lucas capítulo 6, parte desse diálogo de Jesus, parte desse sermão, é justamente o que nós acabamos de ler aqui. E ele diz muito claramente, se você ler Lucas capítulo 6 inteiro, você vai ver que Jesus fala ali sobre as perseguições, sobre tudo que eles sofreriam. Porque na escassez, no vale, Deus vai estar conosco. Eu não sei qual tem sido o vale da sua vida. Eu não sei se o teu vale tem sido um problema de saúde, se tem sido um problema financeiro, se tem sido um problema familiar. Mas a certeza que eu tenho é, se tu dizes, Senhor, eis-me aqui, se faça a tua vontade, Ele está contigo no vale. Ele está contigo exatamente no que você está passando nesse momento. Ele está contigo nas tuas piores dores. Ele está contigo nos teus piores pesadelos. E o que Ele está te dizendo nessa noite é, se você entrega o seu coração por completo, não tenha medo, eu estarei contigo. Assim como o anjo falou para Maria, Maria, não tem mais. Maria, não tenha medo. E aí Maria fala algo fantástico no final. Ela diz, eis-me aqui, que se faça a vontade de Deus. Quem tem guiado a tua vida? Queridos, se nós nos entregarmos o nosso coração a Deus 100% em sua totalidade, nós vamos viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Isso não vai nos isentar das lutas, mas vai fazer com que Ele esteja nas lutas conosco.
Quantos querem que o Senhor governe a sua vida no ano de 2024? Quantos querem que o Senhor tome o controle da sua vida por completo? Se você confiar e entregar o seu coração 100% para Deus, e você não começar a ver Jesus presente na sua vida todos os dias, eu deixo de seguir isso aqui. Eu deixo de seguir isso aqui. Eu falo isso porque eu tenho 100% de certeza que quando nós entregamos o nosso coração 100% para Deus, nós vivemos a boa e perfeita e agradável vontade dEle. Aos 9 anos de idade, morando na rua, eu decidi entregar o meu coração para Deus e viver a sua vontade. E eu disse: eis-me aqui. Nessa caminhada eu sofri muito, mas em meio ao sofrimento eu tinha certeza que Ele estava comigo, e foi o que me fez chegar até aqui, foi o que me guiou até aqui, e eu sei que é o que vai me levar aonde Ele quiser. Mas viver isso, viver essa vontade com Deus e ter a certeza que Ele vai me levar aonde Ele quiser, é bom, é satisfatório. É ter a certeza que existe esperança, que existe um amanhã melhor. Todas as vezes que homens perguntaram para Deus, nas Escrituras, foram poucas as vezes, que perguntaram para Deus: Senhor, qual foi a sua vontade? Qual é a sua vontade? O que o Senhor quer que eu faça? Fizeram prova de Deus. Nós temos o exemplo de Gideão. Queridos, entenda que isso é uma exceção, isso não é uma regra. Porque muitas das vezes nós ficamos quebrando cabeça, porque nós ficamos perguntando para Deus: Deus, qual é a sua vontade? E a vontade dele já está muito clara para as nossas vidas. A vontade dele já está escrita em sua palavra, é a sua palavra. E nós ficamos quebrando cabeça: Senhor, com a sua vontade de coisas que são óbvias. Ficamos perguntando para Deus qual o seu propósito para a minha vida, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que seguir. Quando é como, sabe, quando ele chamou Abraão e ele falou: Abraão, vai. E Abraão falou: para onde? E ele falou: vai, que eu vou te mostrar. O que Deus está dizendo para nós nessa noite é: entrega o seu coração em sua totalidade para mim. Eu vou sonhar em você. E você vai, e o propósito você vai descobrir no caminho, na caminhada. Nós descobrimos o propósito caminhando, e não esperando com que Ele fale conosco, porque nós não somos esse alecrim dourado. Você está dizendo: pastor, você está dizendo que Deus não fala? Deus fala, mas não é uma regra, é uma exceção. São raras as exceções. É todo mundo que, se seguir os caminhos do Silvio Santos, vai virar um Silvio Santos? Não. Silvio Santos foi 1 em 1 milhão. E a mesma coisa é isso. Jesus, Deus fala com alguns, fala, assim como falou com Paulo, assim como falou com Gideão. Mas muitas das vezes, nós, na maioria, quase sempre, nós que temos que dar o primeiro passo nessa caminhada com Cristo. Assim como eu orei aqui, que eu falei sobre Débora,
e ela se posicionou. Muitas das vezes nós temos que se posicionar. Muitas das vezes nós temos que dizer: Senhor, eis-me aqui, e para onde o Senhor quer que eu vá? Ele vai falar: caminha, caminha. E nós temos que caminhar, e Ele vai mostrar no caminho. Então você que parou de fazer aquilo que Deus te confiou, está na hora de voltar. Você que parou de viver Cristo dentro da sua casa, está na hora de você voltar a caminhar e começar a viver Cristo dentro da sua casa. E colocar Cristo no trono do seu coração, e não a sua vontade, e não os seus desejos, e não o que eu quero. Se Deus falar para mim hoje: Raí, me dá a medicina, eu vou dar. Vai me doer? Vai. Mas eu vou dar. Porque eu sou servo. Eu sou escravo de Cristo. Se Deus pedir a sua profissão hoje, você vai dar? E aí me lembra de novo Abraão, quando Deus pediu Isaac. Você sabe por que Abraão levou Isaac para o sacrifício? Além da obediência, porque ele era servo, mas ele levou também porque ele confiava em Deus. Ele confiava em quem ele cria. E se Deus pediu, ele falou: ok, Deus está no controle, eu vou levar. Se tiver de matar, eu vou matar, porque eu confio. Você tem essa confiança que Abraão tinha no Senhor? Você tem essa mesma confiança? Queridos, tem alguns que, se Deus pedir o dedo mindinho, a gente não dá. Muitas das vezes, nós queremos caminhar, dizemos que estamos caminhando por fé, mas nós estamos caminhando segundo os desejos do nosso coração, segundo aquilo que nós queremos alcançar, como algo pessoal. Mas nós temos que caminhar segundo o desejo do coração, mas do coração de Deus, segundo aonde Ele quer nos levar. E Ele tem um propósito, Ele tem um caminho para cada um de nós em específico. Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você está entendendo a responsabilidade que nós temos como servos? Você está entendendo que todo joelho se dobrará ao nome daquele que veio, que se chama Jesus ou Messias? Nós não podemos mais brincar de sermos crentes. Nós não podemos mais brincar de sermos cristãos. Nós precisamos arregaçar as mangas e dizer: Senhor, eis-me aqui, me toma na sua totalidade, para que se cumpra a tua vontade e para que o Senhor volte e que nós possamos viver a eternidade. Me entristece o coração, não só meu, mas de todos os pastores, quando nós olhamos para a igreja, nós vemos a igreja cheia em dia de evento, somente em dia de evento. Olha para a cadeira que está ao seu lado e veja que tem muitas cadeiras vazias. E a culpa dessa cadeira está vazia é minha e sua. A culpa dessa cadeira está vazia é que nós não temos vivido
a perfeita e vontade de Deus sobre as nossas vidas, porque a vontade de Deus é que as pessoas se acheguem a Ele, venham aos pés da cruz e sejam cheios do Espírito Santo. E conheçam Jesus e tenham suas vidas transformadas e se tornem agentes de milagres. E eu quero te convidar agora, nesse momento, a fazer uma reflexão. O que tem tirado o espaço de Jesus na tua vida? O que tem ocupado o trono que só pertence ao Cristo? São os teus filhos, a tua esposa, os teus pais, os teus problemas? Não sei, mas você sabe o que é. O pecado? O que tem tirado o espaço de Cristo na tua vida? E que você pense isso nessa noite, e que você entregue aquilo que tem tirado o espaço de Cristo na tua vida, e você entregue para Ele. Fale: Senhor, eu estou te entregando. Senhor, eu estou te entregando aquilo que me afasta de Ti, aquilo que tem se tornado um Senhor na minha vida. E aí eu digo: eis-me aqui, e eu decido hoje te obedecer. Em um dos seus comentários, Spurgeon falou: fé e obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus, confia nele. Aquele que confia em Deus, obedece-lhe. As duas coisas estão atreladas. Não adianta eu dizer que tenho fé, não adianta eu demonstrar em obras que eu tenho fé, não adianta eu vir aqui pregar, não adianta você vir à igreja, não adianta você ser um voluntário na igreja, se você não obedece, se você não coloca Senhor como centro do seu coração, como centro da sua vida. E a última pergunta que eu faço nessa noite, para que nós possamos encerrar, é: quantos estão dispostos a entregar o seu coração 100% para Deus? Que você possa se colocar de pé. Que você possa abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos. Que você possa colocar a mão no seu coração. E que você comece a entregar para Deus aquilo que tem tomado o lugar dele na tua vida. Eu não sei o que é, mas o Senhor sabe. Que você possa entregar para Deus aquilo que tem tomado o trono de Deus na tua vida. Aquilo que tem tomado o espaço que só pertence ao Cristo. Talvez seja um pecado que você não consegue largar. Talvez seja a depressão ou a ansiedade que você já não consegue mais controlar e você já entrou em desespero. E você diz: ah, mas a medicação já não resolve mais, nada consegue resolver. Que você comece a entregar para Deus. E que você possa orar mesmo, não espere eu orar. Que você possa orar e entregar para Deus aquilo que te afasta dele, aquilo que tem tomado o lugar dele no seu coração, na sua vida. E que você possa dizer com os seus lábios: Senhor, eu estou te entregando, eu te entrego aquilo que tem tomado o teu espaço no meu coração. Talvez seja o medo, talvez seja a falta de perdão, talvez você precise até mesmo você mesmo se perdoar. Talvez você precise se perdoar porque do tanto que você se culpa de muitas coisas não terem acontecido.
que você possa falar: Senhor, eu te entrego o meu coração. Eu te entrego aquilo, Senhor, que tem ocupado o teu espaço na minha vida. Eu te entrego, Senhor, o meu pecado, dê nome ao seu pecado, dê nome ao seu problema. Eu te entrego, Senhor, para que o Senhor possa governar a minha vida. Comece a orar, querido. Comece a entregar para Deus aquilo que tem tomado o espaço dele. Espírito Santo, Espírito Santo. Ó Deus, Tu que és poderoso, Tu que és Senhor, Tu que és Rei, Tu que governa. Que o Senhor possa nessa noite, Senhor, tomar o coração de cada um, Deus. Nós entregamos a Ti nessa noite tudo aquilo que toma o Teu espaço em nossas vidas. E nós entregamos para Ti a nossa totalidade, Senhor. E nós dizemos: eis-me aqui. Que se faça a Tua vontade em nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, como igreja. Que se faça a Tua vontade nas nossas vidas como igreja, Deus. Que se faça a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor, como voluntários, como diáconos, como pastores. Que se faça a Tua vontade na nossa vida, Senhor, como servos Teus. Senhor, que o Senhor possa tocar os corações, que eles possam ser renovados em Ti, que eles possam ser cheios e limpos em Ti, que eles possam ser limpos de toda amargura, que eles possam ser limpos, Senhor, de toda dúvida, que eles possam ser limpos, Senhor, de todo medo. Faz mudar o mundo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, que o Senhor possa limpar todo trauma, toda dor, e que nós possamos, aqueles que tinham deixado de confiar, que eles possam voltar a confiar em Ti e saber que o Senhor está com eles. Eis-nos aqui, Senhor, faça a Sua vontade. Declare isso, queridos, nessa noite. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir Declare isso, querido, nessa noite. vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável. Senhor, Tu és Senhor das nossas vidas. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Rei que governa as nossas vidas.
E nessa noite, nós entregamos 100% o nosso coração a Ti, para que o Senhor faça a Sua vontade. Nós abrimos o nosso coração para que o Senhor possa sonhar em nós, em nome de Jesus, amém. Que você possa dar uma forte salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Quantos entenderam aquilo que Deus falou nessa noite?